Os Mistérios da Criação, parte 3. Introdução. No livro de 2 Enoque, capítulo 30, encontramos a informação que descreve os segredos da criação. De acordo com o presente livro, Enoque, bisavô de Noé, obteve do próprio Deus, do Senhor Jesus Cristo e dos próprios anjos os segredos que envolvem a criação, tornando-se o escriba da retidão. De acordo com evidências na literatura islâmica e em textos deuterocanônicos da Bíblia, Enoque foi o escriba da retidão em uma escola conhecida como Escola de Sem, sendo a escola em que se formaram Abraão, Isaque e Jacó. Diante dos assuntos apresentados, explicaremos os motivos que levam o livro de 2 Enoque a atribuir 7 elementos da natureza, dos quais foram retiradas as matérias-primas para se produzir os seres humanos. Então nós temos aqui essa introdução, onde estaremos aí falando mais a respeito desse texto, de 2 Enoque, capítulo 30. E nesse vídeo aqui vamos dar prioridade a essa informação. Nós sabemos que o livro Mistérios de Enoque, o livro de 2 Enoque, vai trazer várias informações sobre a criação dos seres humanos. E aqui a gente vai pegar, no vídeo anterior eu falei sobre as plantas, suas funções, os cabelos que cobrem o corpo humano, suas funções, as similaridades, onde ambos possuem comportamentos de antenas, ambos manipulam, atuam como receptores de energias, tanto as plantas da terra quanto os cabelos que cobrem nosso corpo. Atuam também como defensores, como filtros naturais. Nos olhos a gente tem, por exemplo, os cílios, que protegem os olhos contra a entrada de poeira. E no sistema terra nós temos as plantas que protegem, por exemplo, a mata ciliar, que protege as encostas dos rios, filtrando a água, fazendo com que essa água desça em velocidade menor até o leito dos rios, impedindo ali o assoreamento. Então, eu estarei trabalhando aqui com vocês o livro de 2 Enoque. 2 Enoque, capítulo 30, versículo 9. E da noite e da manhã se fez o 6º dia. No 6º dia fiz uso da minha sabedoria para criar um homem de 7 graus de densidade. 1. Sua carne da terra. 2. Seu sangue do orvalho. 3. Seus olhos do sol. 4. Seus ossos da pedra. 5. Sua inteligência e vivacidade dos anjos e da nuvem. 6. Suas veias e seu cabelo das plantas da terra. 7. Sua alma do meu sopro e do vento. Então vamos estar dando aqui a prioridade à questão dos olhos que vieram do sol. Vamos entender por que o livro de 2 Enoque foi revelado para o bisavô de Noé aqui, que os olhos dos seres humanos vieram do sol, ou seja, tem a mesma natureza do sol. Então vamos aqui discorrer aqui algumas informações aqui desse material. Então nós temos aqui livro de 2 Enoque, capítulo 30, os olhos. Então o Sol, a radiação, o espectro da radiação solar, ele vai trabalhar com raios UVC, UVB, UVA, que vão da intensidade do ultravioleta, e os raios IRA, IRB e IRC, que estão ali dentro do espectro infravermelho. Tanto o ultravioleta quanto o infravermelho são cores que não são captadas pelos nossos olhos. E os nossos olhos vão captar as cores que vão do violeta do ultravioleta ao infravermelho, que seria essa parte visível aqui, que inclusive são as cores do arco-íris. Continuando. O Sol emite ondas eletromagnéticas sobre a Terra. Então o Sol ele é como se fosse um capacitor, um roteador elétrico. Então ele vai emitir ondas eletromagnéticas. E como que se dá a coloração? A coloração se dá por uma interação desses
dessas ondas eletromagnéticas com os gases neônio e xeônio, que vão dar as colorações que a gente vê no céu. Por exemplo, coloração azul, que é a atuação das ondas eletromagnéticas lançadas pelo Sol com o gás ozônio, que tem aquela coloração azul no céu. E o neônio e o xeônio vão dar aquelas colorações alaranjadas, né? Colorações alaranjadas que geralmente a gente vê no entardecer e no amanhecer. Inclusive o neônio e o xeônio são usados em lâmpadas, né? Onde dentro de tubos as ondas eletromagnéticas, ao passarem por esses gases, elas vão gerar cores, né? Que vão do azul ao alaranjado. Como que o Sol funciona? O Sol ele tem uma curiosidade que quanto mais alto a gente sobe, mais frio fica. E além disso, quanto mais a gente sobe, menor será a abrangência de luz do Sol. Por quê? Porque quanto mais a gente sobe, mais ralo, menos denso fica o ar atmosférico. E é ele que, inclusive, dá a interação do calor. Por quê? Porque o Sol funciona como um forno de micro-ondas. Ele vai agitar as moléculas de gases atmosféricos. O que são moléculas? Moléculas, a gente tem, por exemplo, um líquido, né? A água. A água é constituída de moléculas que possuem átomos, que são o hidrogênio e oxigênio, H2O. Então é um hidrogênio e dois oxigênios. E esses átomos, no interior deles, terão os prótons, os nêutrons e os elétrons, que são as partículas ainda menores do que o átomo. Então, quando as ondas eletromagnéticas do Sol ou do forno de micro-ondas, que é uma criação menor, mas que funciona no mesmo princípio, que ela vai fazer? O que eles vão fazer? Eles vão lançar ondas eletromagnéticas e essas ondas elas vão agitar as moléculas do ar. Então, quanto mais denso o ar estiver, quanto mais baixo nós estivermos, maior será a temperatura. Uma prova disso é o que ocorre na natureza. Nós temos o Monte Kilimanjaro, que fica entre o Quênia e a Tanzânia. É uma região de savana, né, clima ali cuja temperatura varia entre os 25 e 35 graus Celsius, né, durante o ano. A média de temperatura é essa. É uma região de savana, o inverno seco, com queimadas, e o verão chuvoso, né, muito parecido com o Cerrado brasileiro. No entanto, no topo do Monte Kilimanjaro, que está a cerca de 5.000 metros de altitude, nós encontramos ele todo que congelado. Olha que curioso. E o mesmo sol que está batendo sobre o Monte Kilimanjaro bate sobre a savana africana. No entanto, o monte é gelado. Por quê? Porque quanto mais a gente sobe, mais frio fica. A cidade de La Paz está no mesmo paralelo que a cidade de Goiânia. Enquanto a cidade de Goiânia tem temperatura média anual de 30 graus Celsius, a cidade de La Paz tem uma temperatura média anual bem inferior, que está ali na casa dos 5, 6, 8 graus Celsius da média anual. E o ar atmosférico na cidade de La Paz é muito mais rarefeito, ou seja, muito menos denso, com uma menor quantidade de oxigênio, inclusive. Então nós temos aqui, né, os balões, né, que são acoplados em câmeras. Quando a gente sobe esses balões, nós veremos que mais abaixo da luminosidade do Sol, a gente vê o azul, né, que é a interação das ondas eletromagnéticas do Sol com o ozônio e também com o xeônio e o neônio, né, que vão dar essas colorações. Só que quando a gente olha para cima, está tudo escuro. São densas trevas. Por quê? Porque quanto mais a gente sobe,
menos denso o ar fica. E se o ar fica menos denso, a luz do sol, bem como o calor que sentimos, serão menores. A luz do sol se esparramará de forma menor, né? Então, por isso a escuridão acima dele. Inclusive no céu, quando a gente sobe, quanto mais a gente sobe, menos estrelas a gente consegue visualizar por causa desses efeitos. Então aqui nós temos os raios emitidos pelo Sol, micro-ondas, tá? Rádio, ondas de rádio. Nós temos aí raios X, raios gama. Os raios X, inclusive, aqueles aparelhos que fazem a leitura do nosso sistema ósseo, eles vão ter ali, vão emitir raios X, inclusive são raios cancerígenos, né? A pessoa que trabalha com raio-x deve ficar ali naquela câmera ali ele não pode permanecer naquele local por mais de 5 horas por dia. Visão humana. Então nós vamos ver o que tem a ver a visão humana com o Sol. Então o Sol ele produz ondas eletromagnéticas que se interagem com os gases atmosféricos e produzem luz. Vamos ver a visão humana. Os olhos humanos possuem estruturas que o protegem. A gente tem os cílios, que são cabelos nos olhos. Os cílios protegem os olhos contra a entrada de poeira. As glândulas lacrimais lubrificam os olhos e os protegem da entrada de micro-organismos, como fungos e bactérias. Então, as lágrimas, tem aquela substância, ela é salgada, inclusive, possui cloreto de sódio, e isso não é por um mero acaso. Isso é para purificar os olhos, para matar possíveis ameaças como fungos e bactérias. Então vamos lá, como que os olhos funcionam? Os nossos olhos eles são como lentes, tá? Então eles vão captar os espectros da cor, que é manifestada por meio da interação, de ondas eletromagnéticas com os gases atmosféricos. Então os nossos olhos vão captar essas cores. E esses sinais serão transformados em ondas eletromagnéticas que vão atravessar as estruturas internas, do olho até chegar no nervo óptico e de lá caminham em direção ao cérebro. E o cérebro é o órgão responsável por fazer a interpretação dessas cores e o que está sendo captado pelos olhos. É como se fosse um sistema ali um pouco similar às câmeras e às telas. Então a câmera ela vai captar as cores, que estão sendo manifestas no ar por causa da interação de ondas eletromagnéticas com os gases, e elas vão mandar vão transformar essa luz em sinais elétricos que vão até as telas, e as telas, vão fazer essa interpretação do que está sendo visto, visualizado, tá? Então a gente tem as câmeras fotográficas. O que elas fazem? A gente tem o filme revelação. Então, o que acontecia com as câmeras fotográficas analógicas? A gente tinha um filme, a gente apertava um botão naquela câmera, saía um feixe de luz. Esse feixe de luz ele saía, no que ele retornava para dentro da câmera, ele queimava aquele filme. E aquele filme queimado, depois ele pegava as sombras, daquele local que tinha sido fotografado e, pegando as sombras, a pessoa, quando levava aquele filme para revelar, eles iam colocar no papel as cores, que foram pegas por aquela máquina fotográfica. Então, se a pessoa tirasse uma foto de um local que tivesse baixa luminosidade ou alta luminosidade, teríamos aquelas manifestações de cores mais escuras ou mais em tons mais avermelhados. Então a gente vê aí uma similaridade muito grande com a visão humana.
Então nós temos aqui as cores, né, que são captadas pela visão humana, que são menos de 10% das manifestações de cores que existem no universo. Então a gente tem micro-ondas, a gente não consegue enxergar ondas micro-ondas. As ondas de rádio, não conseguimos enxergar. As ondas, as raios X, ultravioleta, raios gama, nós não conseguimos enxergar essas ondas, esses tipos de ondas, né, que são cores também e são causadas ali pela questão da interação das ondas eletromagnéticas com o ar. Então vamos lá, para os textos bíblicos. Nós vimos lá em Enoque, segundo Enoque, capítulo 30, que a visão humana foi retirada do sol. E a gente vê aqui a citação de Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Olha aqui que profundo isso. Então, os olhos eles são como eles são as lâmpadas do nosso corpo. O que o sol é? É um luzeiro, a lâmpada, a luz natural da Terra. Só que aí o texto vai dizer: se os nossos olhos forem maus, nós enxergaremos aquilo que é mal. Se eles estiverem em trevas, enxergaremos aquilo que está em trevas, ou seja, dentro das questões de espiritualidade. Enxergaremos tudo que for ruim, obscuro, mal. Porém, se os nossos olhos forem bons, ou seja, buscarem coisas boas, nós enxergaremos luz e coisas boas. Então aqui Jesus Cristo está falando da transformação dos nossos olhos, onde, de acordo com a nossa consciência, com o nosso caráter, nós conseguimos enxergar coisas, né, que ultrapassam os limites da atual visão humana e conseguimos enxergar coisas boas. Ou, dependendo para que lado venhamos a correr, podemos enxergar coisas ruins. Livro de Juízes, capítulo 14, versículo 8 e 9. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando, e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram, porém não lhes deu. Aqui a gente tem esse fragmento onde Sansão ele comeu né, dos favos de mel que estavam em um animal em decomposição, um leão que ele mesmo havia matado. Sansão, né, quando a gente lê os textos aí em Juízes, a gente observa que houve uma cegueira espiritual muito grande na vida de Sansão. Não só uma cegueira física, mas uma cegueira espiritual. Por quê? Porque era lei, né, que estava inclusive no Pentateuco, lá no livro de Levítico, que jamais um homem ou uma mulher poderiam tocar em um cadáver em decomposição, e quanto mais se alimentarem da sua carne. Por que havia essas leis? Por questões espirituais, para que a alma não fosse contaminada, para que o corpo não fosse contaminado, com micro-organismos que inclusive têm ligações muito profundas com entidades malignas, e também pela questão da disseminação de doenças, pela disseminação de doenças causadas por micro-organismos. Só que Sansão estava tão cego, tão obcecado pelas coisas terrenas, que ele praticamente não enxergou o perigo que havia naquele leão. E ele comeu daquele favo de mel e deu para o seu pai e para sua mãe, e não informou a eles de onde ele tinha tirado aquele favo de mel.
E havia também uma ordem, né, que ele era um nazireu, e ele jamais poderia tocar em coisas como essas. A história de Sansão é muito interessante porque nós vemos que ele estava praticamente em trevas, porque ele só enxergava maldade, ele só fazia as coisas pensando nele próprio. Ele queimou uma lavoura de cereal lá na Filistia, porque o seu sogro acabou enganando ele e deu a moça que que ele queria tomar como esposa para outro homem. Então ele estava totalmente materialista. Então ele estava dentro desse contexto aqui que Jesus Cristo descreveu. Então a gente vai ver que Sansão mais tarde ele é capturado pelos filisteus. A gente tem lá que ele foi enganado, né, por aquela prostituta lá da Filisteia, que é Dalila, e ele revelou os segredos da sua força, né, que o seu cabelo ele não poderia ser aparado ou cortado, porque ele perdia sua força. A gente vê a questão de cabelos e antenas, tá? Os pelos são as antenas do corpo, que inclusive percebem a chegada de uma entidade maligna ou a interação de uma energia ruim antes mesmo que os olhos percebam. Então a gente tem essa importância em relação aos cabelos que cobrem o nosso corpo. E da mesma forma, as plantas são antenas, as plantas são condutores elétricos, as plantas possuem uma rede de Wi-Fi muito grande entre elas, da mesma forma. Então Sansão ele acabou revelando o segredo da sua força para essa moça chamada Dalila, essa que inclusive era uma meretriz lá dentro da Filistia, do reino dos filisteus, e ela ela parou os cabelos dele, né, e entregou ela para o governo do seu país, para os filisteus. E eles pegam Sansão, eles prendem ele no templo de Dagon. Só que antes deles levarem ele para dentro do templo de Dagon, eles furam os olhos de Sansão, eles arrancam os olhos de Sansão. E aqui nós temos esse texto onde ele clama a Deus para que sua força seja devolvida, para que ele possa se vingar, né, se vingar pelos seus olhos. Só que quando ele traz essa informação, ele não apenas estava querendo se vingar pelos seus olhos físicos, que foram queimados, que foram cortados, né? A gente viu isso acontecendo no físico, a gente percebe isso lendo o texto bíblico, que aconteceu isso no físico com Sansão. Porém, antes mesmo disso acontecer, nós vemos que ele estava cego de forma espiritual, espiritualmente falando, ele estava cego. Ele tinha caído numa situação onde ele não enxergava nem mesmo os seus próprios atos. Ele estava cego, movido pela cegueira, né, da luxúria e da depravação e imoralidade sexual. Então, continuando. Então, nós vemos aí a proximidade, né, a ligação entre os nossos olhos, que emitem como se fossem, eles são lentes, então eles estão captando o reflexo da manifestação da luz em nossa volta, e o seu comportamento é muito similar ao comportamento do Sol, que também é um luzeiro, e o comportamento, inclusive, de outros utensílios que captam a luz, né? A gente vai ter as lentes, a gente vai ter as câmeras, a gente vai ter alguns satélites que trabalham também com o espectro da luz. Então eles ficam em órbita, né, da Terra, órbita no sentido de navegando, e mediante o que eles vão pegando da interação dos reflexos da luz do Sol sobre florestas, sobre telhados de casas, de prédios, de oceano, eles mandam esses sinais, essas cores para um banco de dados, e esse banco de dados vai ser analisado por pessoas,
ou até mesmo pela inteligência artificial, que vai deduzir se naquela área tem floresta, se tem cidade, se tem área desmatada, se tem campo a céu aberto e assim por diante. Então nós vemos aqui a similaridade entre os nossos olhos e a questão do Sol. Por isso que o Sol, ele, segundo o texto de 2 Enoque, ele foi retirado, os nossos olhos, perdão, foram retirados do Sol. Ou seja, ambos trabalham com a questão da manifestação da luz e com a captação de ondas eletromagnéticas e sua interação com os gases atmosféricos.